Já foi. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor dos exércitos. Nesta manhã maravilhosa, na presença do nosso Deus, dia dos pais, que Deus abençoe a todos os pais, feliz dia dos pais para todos. E nós vamos hoje fazer a live da Escola Bíblica Dominical. Geralmente quando nós estamos no templo, a gente suspende no dia de hoje para que os pais e os filhos possam sair para restaurante, para almoçar, para ter um tempo maior com a família. Mas hoje, como todos nós estamos em casa com essa pandemia, não dá para ir para restaurante, tem que ficar todo mundo em casa, então vamos estudar, aprender da palavra de Deus, que é maravilhoso, né, amados? Então vamos orar a Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta manhã gloriosa na tua santa presença. Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, todos os teus filhos. Abençoa todos os pais em nome de Jesus Cristo. Que eles continuem sendo abaixo de ti os protetores das suas famílias, os cuidadores das suas famílias. Que suas famílias sintam-se protegidas, Pai, por ti e pelos pais que o Senhor, Pai querido, concedeu a cada casa. Em nome de Jesus Cristo. Que o nome do Senhor seja grande em cada um de nós. Muito obrigado, Pai querido, pelo zelo e o cuidado que o Senhor tem com a família, porque a família é a instituição divina. Pai querido, repreenda agora todo desânimo, qualquer coisa que venha atrapalhar, querer atrapalhar a vida do teu povo, dos pais, das mães, dos filhos, e que o Senhor possa nos ajudar nesta manhã. Muito obrigado pela tua paz maravilhosa em nossos corações. Dá-nos um dia de vitória e de bênçãos na tua presença. Nós abençoamos a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar a Deus. Os meus olhos já não viram suas. Se hoje eu não tenho que esperar.
teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Deixa o céu Pois teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Graças a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Deus maravilhoso e santo, aleluia, glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, que já estão aí conosco, Rafaela, irmã Kelly, Vânia Maria, aleluia, glória a Deus, são os que já estão se manifestando aqui conosco. Que Deus os abençoe poderosamente. Hoje, nesta manhã, nós vamos estudar, como eu falei, a ceia do Senhor. Nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, para ficar gravado, né, essa live, para os irmãos, as pessoas que querem se batizar, poder também assistir outras vezes para tirar as dúvidas, né, sobre a ceia. Nós falamos sobre o batismo domingo passado e agora sobre a ceia do Senhor. Amém? Então, a nossa lição de hoje, o texto básico está em 1 Coríntios 11, de 23 a 32, que é o que nós lemos todas as vezes que vamos ministrar a ceia do Senhor. Amém? A diaconisa Juliana vai ler esse texto e um texto que concorda com esse também, que é 1 Coríntios 10, 16. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos, a nós mesmos não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Amém. Então, nesta manhã maravilhosa em que nós estamos estudando a ceia do Senhor, eu quero falar para você que a ceia do Senhor é uma das cerimônias mais amadas pelos cristãos, né? Todo cristão que tem comunhão com Deus, comunhão com a igreja, que tem alegria em ser filho de Deus, em ter a igreja como... A gente pode falar assim, a nossa segunda casa, porque a primeira é a nossa casa, e que é a primeira igreja, e nós vamos para a igreja, que é a segunda casa, mas ao mesmo tempo é aquela que vai prevalecer, aquela que vai permanecer pela eternidade, né? A nossa família terrena lá no céu não se dá em casamento, mas aqueles que têm comunhão uns com os outros, essa comunhão vai permanecer para sempre. Então isso é muito importante para a gente saber que todo cristão, que no dia da ceia ele se prepara, quando chega a semana da ceia a pessoa já está pensando nisso. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, que eu estava na igreja lá no Tocantins, e eu lembro das pessoas, principalmente as mais idosas, que elas começavam a se preparar uma semana antes e diziam: olha, vamos preparar que domingo é a ceia, e falavam sobre isso a semana toda. E é claro que com o tempo, o desenvolvimento, às vezes vai se perdendo esse cuidado, esse zelo, mas não se deve perder isso. Nós devemos nos alegrar muito, porque é um encontro nosso com o nosso noivo, é o encontro do noivo com a igreja, com a noiva que é a igreja. Então é um momento sublime, um memorial, é um momento maravilhoso. Então o nosso Deus, ele quer ver em nosso coração isso. Eu tenho certeza que Ele quer ver esse mesmo amor do primeiro amor, quando nós conhecemos a Cristo, que esse amor permaneça, a gente indo para a igreja com alegria, todos os cultos, mas principalmente o dia da ceia, que a gente vai cear com o nosso mestre. Amém?
Então, vamos ver aqui, a diaconisa leu o texto de 1 Coríntios, que fala, é o texto que tem mais claro sobre a ceia do Senhor. Tem vários outros, né? Lá nos evangelhos também fala da Páscoa, quando Jesus partiu o pão com os discípulos, mas esse realmente é o que fala mais claramente sobre a ceia do Senhor. Então vamos fazer uma pergunta agora, que você responda aí, depois você vai ter resposta aqui nos textos que nós vamos ler. Mas para você, o que é a ceia do Senhor? O que é? Então, a primeira coisa que nós vamos ter primeiro aos Coríntios 11:20, que em relação à ceia do Senhor, ela recebe vários nomes. E vamos ver aqui, 1 Coríntios 11:20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, o que é a ceia do Senhor? A primeira coisa aí que nós aprendemos, que foi a expressão usada por Paulo nesse texto de 1 Coríntios 11:20, né? E do Senhor, porque foi instituída e ordenada pelo Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos a respeito do batismo, que é uma das ordenanças do Senhor Jesus para a igreja, então a segunda ordenança é tomar a ceia do Senhor, é a ceia do Senhor. Então nós somos batizados, depois nós passamos a tomar ceia, porque temos comunhão com o Senhor. Quando alguém chega na igreja, é batizado e não toma ceia, ele está dizendo, passando a seguinte mensagem: não tenho comunhão nesse instante com Deus, com a igreja, porque estou em pecado. É essa mensagem que a pessoa passa. Não é que a gente está julgando, mas é que a partir do momento em que alguém aceitou Jesus, se batizou e passou a tomar a ceia do Senhor, e de repente essa pessoa não está tomando, ela está dizendo: eu quebrei a aliança e agora eu estou passando um momento difícil de afastamento, de falta de comunhão. E isso é muito perigoso. O que é que a pessoa deve fazer quando ela erra? Ela deve consertar isso imediatamente. Se arrepender, pedir perdão. Se pecou contra alguém, vai lá na pessoa e pede perdão, conserta aquilo imediatamente. E se foi com Deus, peça perdão a Deus. Se foi consigo mesma, faça um jejum pela sua própria vida, consagre-se, peça perdão a Deus e vá tomar a ceia do Senhor, porque você é um filho de Deus. E filho de Deus toma ceia. Amém? Não pode deixar de tomar ceia. Então a ceia do Senhor é chamada assim, né? Foi a expressão usada por Paulo. Também é chamada de comunhão, né? Que quando nós participamos da ceia através dos elementos, nós estamos revelando isso, a comunhão que temos com o corpo e com o sangue de Cristo. Amém? Então então a ceia do Senhor é comunhão também e eucaristia. Vamos ver Mateus 26:27. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Então, há algumas denominações, evangélicas ou não, chamam de eucaristia, que é o mesmo que dar graças, que significa dar graças, por causa desse versículo aí de Jesus, que ele deu graças e partiu o pão. Então, a ceia, o que é a ceia do Senhor? Em relação à ceia do Senhor, ela recebe vários nomes, que são a ceia do Senhor, comunhão e eucaristia. Foi isso que nós aprendemos sobre o que é a ceia do Senhor nesta manhã. Agora nós vamos ver o significado da ceia, o significado. Então, a ceia em relação a Cristo, que nós vamos ver agora. Vamos ler aí Mateus 26:26. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então, aqui em relação ao pão, que simboliza o corpo de Cristo. Leia aí o versículo 28, Júlio. O 27 não? Não, nós já lemos o 27 em cima, que é dar graças. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, em relação a Cristo, o pão simboliza o seu corpo e o vinho, o seu sangue. Então, quando alguém perguntar para você qual é o significado da ceia em relação a Cristo, aí você fala o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor. A ceia é constituída destes dois elementos, o pão
e o vinho. Teve pessoas que já me perguntou assim, ó, pode tomar ceia com suco de caju? A pessoa foi nessa pandemia, né? Que a pessoa tava sem o vinho em casa. Eu falei, não, é o vinho e da uva, né? O suco da uva e o pão. Esses são os dois elementos que simbolizam. É um símbolo, viu, amados? O símbolo. Então nós temos que fazer direitinho, né? Mas aí essa pessoa eu acho que fez direitinho. A respeito da ceia do Senhor, há 3 ensinos, mas um só é bíblico. Lembra que a gente ensinou sobre o batismo também, que há vários tipos de batismo, mas só um é bíblico. Aqui também nós vamos ensinar sobre a ceia, que tem 3 ensinos, mas só um deles é bíblico. Então vamos ver o primeiro aí. Transubstanciação. Uma certa denominação, que como eu estou gravando, eu não vou dizer o nome, na escola bíblica a gente diz porque está só no grupo reservado, mas como a gente está aqui gravando, então, uma denominação crê que ao abençoar os elementos, eles se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. E isso é transubstanciação. É a doutrina da transubstanciação. Quando alguém perguntar assim, a ceia é a transubstanciação, eu creio que ela é a transubstanciação. Aí você diz, não, eu creio conforme a Bíblia diz, que nós vamos aprender agora mesmo. Né? Então, essa denominação, quando ela crê realmente, que quando ela consagra os elementos que a gente consagra ali, né, para os diáconos entregarem à igreja, eles acreditam que ali realmente foi transformado no sangue verdadeiro e na carne mesmo de Cristo. Né? Então essa é a doutrina da transubstanciação. Tem outros que são os adeptos dessas duas teorias, tornam a ceia um sacramento. Por exemplo, a transubstanciação e a consubstanciação. Acreditam que recebam uma graça especial a quem dela participa nesse momento. Então é o pessoal que são adeptos da consubstanciação. Da transubstanciação, essa doutrina diz que verdadeiramente os elementos se transformam no sangue e na carne de Cristo, no corpo. E a consubstanciação, é tão difícil falar isso, não? Consubstanciação, acreditam que recebem uma graça especial quando eles participam da ceia. Então nós não acreditamos dessa maneira. Por quê? Porque nós acreditamos da maneira que está na Bíblia. Leia aí, por favor, Diaconisa Juliana, 1 Coríntios 11, versículo 24 e 25. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Então, a ceia, biblicamente, é um memorial. Nós estamos lembrando. Então, isso é algo muito importante que nós não podemos esquecer. Aí no texto diz, fazei isto em memória de mim. Por que Jesus disse isso? Porque nós tomamos a ceia dizendo, eu tenho comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com a igreja, com os meus irmãos. Eu estou bem, mas eu estou esperando a volta de Cristo. Porque Ele veio, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai e enviou o Espírito Santo aqui para a terra. E Ele disse que voltaria para buscar a igreja. Então Ele vai voltar. E todas as vezes que nós tomamos a ceia, nós lembramos do que Jesus falou, de que Ele repartiu o pão com os discípulos e que mandou a gente continuar fazendo da mesma maneira, até que Ele volte. Então é em memória de Cristo. Isso a gente deve guardar. É um memorial, não é transubstanciação, não é consubstanciação. Amém? É um memorial. Quando alguém perguntar para você sobre o ensino a respeito da ceia, você vai dizer isso. Que o bíblico é esse. Nós acreditamos na Bíblia.
A Bíblia é a bússola do cristão. A Bíblia é a bússola daquele que crê em Deus. Quando alguém disser para você, eu creio em Deus, mas ele não lê a Bíblia, não acredita na Bíblia, ele fala que a Bíblia foi escrita por homens, e foi porque foi o Espírito de Deus que ditou, soprou, inspirou a Bíblia, e ele também permitiu que alguns homens de Deus dissessem alguma coisa, como Paulo diz, quando Paulo diz assim, ó, aqui digo eu, não o Senhor. Aí dá pra gente perceber e aprender que eles disseram alguma coisa lá, mas estavam inspirados no Espírito. E não estão ensinando nada errado. É a palavra de Deus pela boca dos homens. Assim, quando nós estamos nos púlpitos pregando a palavra, em que nós pregamos a Bíblia e damos um conselho, mas um conselho que diz respeito à palavra de Deus e que são ensinos que levam o ser humano a crescer, a ser altruísta, a ser uma pessoa realmente fiel ao Senhor. Então é a palavra de Deus, então nós devemos acreditar na Bíblia Sagrada. E se nós acreditamos nela, então a ceia é um memorial. Amém? A ceia em relação à igreja. Em relação ao pão, a igreja é uma unidade. Amados, eu quero dar uma palavrinha sobre isso. Uma das coisas que mais entristece o Espírito de Deus e a nossa vida, a vida dos líderes espirituais, daqueles que estão à frente da obra do Senhor, sejam como ministros de louvor, sejam como pastores, sejam como líderes de ministério, é quando você vê aqueles que você está ajudando, aqueles que você está apacentando, cuidando, zelando, divididos. Se houver divisão, há muito sofrimento, há muita tristeza, porque você vai reter as bênçãos de Deus. E as orações ficam retidas. Sabe, a Bíblia diz que o pai de família, hoje é dia dos pais, né? O pai de família, quando ele não honra a sua esposa e os seus filhos, ele faz com que a sua oração não suba ao céu. Então isso é muito sério. Para você ver o quanto Deus é justo e sério. Ele diz, olha meu filho, eu dou tudo para você. Te dei uma família para você zelar. Eu zelo por sua vida, eu cuido da sua cabeça, porque você é o sacerdote do lar. Então cuide da sua casa. Porque senão não vou atender a sua oração. Está escrito lá nas cartas gerais. Pode ler lá, que você vai encontrar. Então nós precisamos, amados, aprender da palavra, viver a palavra e viver unidos. O que é unidos? Unidos é quando nós estamos concordando com algo, tudo junto, participamos da mesma coisa. Então, nós acreditamos em Cristo, nós somos de Cristo, nós acreditamos na palavra de Deus e nós amamos uns aos outros. Então, se nós amamos, nós não vamos enganar uns aos outros, não vamos ser falsos uns com os outros, não vamos mentir uns para os outros, não. Porque nós somos verdadeiramente irmãos, verdadeiramente filhos de Deus, e nós queremos o bem uns dos outros. Nós não fazemos mal aos nossos irmãos. Então aqui está dizendo, neste contexto da ceia do Senhor, que em relação ao pão, a igreja é uma unidade. Nós temos que ser apenas um com Cristo e uns para com os outros. Se alguém destonar disso, tem que voltar-se para Deus para fazer parte do corpo de Cristo. Senão não vai ter como fazer. E em relação ao sangue de Jesus, nós participamos de um mesmo sacrifício do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E outra coisa, amados, nisso aqui nós aprendemos que o sacrifício que nós fazemos aqui na terra é só o sofrimento por amor a Cristo. Porque da terra, aqui Deus falou, a terra ia ficar corrompida, ia ter muita coisa ruim na terra, porque o pecado fez com que isso acontecesse. E aí nós temos enfermidades, dores, aflições, lutas, pelejas, tudo isso aí é por causa do pecado que o homem caiu. E as consequências. Mas nós vamos ser resgatados para o céu
para que não haja mais esse tipo de sofrimento que nós temos aqui. Mas em relação à unidade, à comunhão, nós precisamos ser verdadeiros. E o sacrifício que nós temos aqui na terra é tão somente por amor a Cristo. Então todo sofrimento nosso deve ser por amor a Cristo e não porque eu estou andando errado, porque eu estou fazendo coisas erradas, porque eu estou camuflando, porque eu estou enganando, porque eu estou fazendo coisa que não devo. Tem uma coisa que me irrita muito, é quando alguém desconfia de mim. Eu não devia mais ficar irritada. Porque eu já sei como está aqui dentro. Eu acho que você sabe como está aí dentro de você. Cada um de nós sabe como está aqui dentro. Como a gente age, como a gente pensa. Hoje mesmo eu fiz essa pergunta para o meu esposo de manhã. Eu perguntei, você acha que a gente está fazendo alguma coisa que Deus não se agrada na igreja? Porque eu quero saber. Porque se eu estiver fazendo, talvez você veja. Porque eu convivo com vocês. Se você estiver fazendo, eu tenho que dizer. E ele falou para mim, eu não acho que você está fazendo nada errado. E glória a Deus por isso, porque o testemunho dos de casa é que vale muito, porque eles nos conhecem como somos e como agimos. Eles convivem conosco, nossos filhos, genro, nora, netos, marido. Então esses sabem que nós somos. Então as pessoas de fora que desconfiarem de nós, o que importa? Esse tipo é um tipo de sofrimento por amor a Cristo, que sempre vamos ter. Por quê? Porque Jesus também passou por isso. Desconfiaram de Jesus, negaram Jesus, escarneceram do nosso mestre, disseram que ele expulsava os demônios por Belzebu. Sabe? O nosso Deus é o Deus que fala de várias maneiras e ele fala com aquele que se deixa usar por ele. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, aleluia. Então, de Deus não se zomba. Aleluia, glória a Deus. Então vamos andar com Deus, vamos ser unidos. Se não der para ser unido, não tem como andar junto. Eu digo lá na igreja e tem gente que fica aborrecido, pensando, pastora está mandando a gente embora. Não. Deus me livre de mandar alguém embora da casa do Pai. A igreja não é minha, é do Pai. Eu sou apenas um instrumento, um canal de Deus ali. Até quando Ele quiser. Quando Ele não quiser, Ele tira de lá também. Mas nós precisamos saber disso. Que se você não é de acordo com a igreja, não é de acordo com o pastor da igreja, o que você está fazendo aí? Porque tem alguma coisa errada. Agora tem pessoas o seguinte, que tem razão. Tem igreja que realmente tem líderes que não estão com Deus. Tem. Então o que você está fazendo aí? Se você sabe que essa pessoa não é de Deus, o que você está fazendo aí? Nós temos que ficar com quem está com Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você não aceitar aquele que Deus levantou, você vai bater de frente com o Altíssimo. Porque é Ele, o Espírito de Deus, que está me mandando dizer assim. Porque quando Ele manda alguém, Ele levanta alguém, Ele levanta e coloca e Ele diz, eu estou contigo. Você é como um muro de bronze. O chamado é forte. É algo tremendo. E o nosso sofrimento é esse. É pessoas duvidar da nossa idoneidade. É duvidar que nós somos líderes de verdade, cristãos de verdade. Tem pessoa que não tem cargo nenhum. Mas é uma pessoa fiel, uma pessoa de oração. É uma pessoa que dobra o joelho. E aí a pessoa também é perseguido. Começa a dizer, esse daí, quer ser santarrão. Me chamaram de santarrona muitas vezes. Me chamaram daquele nome lá de pastor, bajulador, que é outro nome que eles dizem, mas sei que é esse. E eu não era. Eu só honrava e honro meus pastores até hoje, mesmo que eles não acreditem nisso. Não estou dizendo que eles não acreditam. Estou dizendo mesmo que não acreditem, eu continuo honrando. Porque todos são especiais para Deus e para nós também. Então, amados, vamos ser felizes. Vamos fazer a obra de Deus com alegria, que há menos sofrimento. Porque sacrifício de tolo é quando você não sofre por causa da cruz. Entendeu? Mas você sofre porque você tem uma mente cauterizada, um ouvido tampado,
que não ouve a voz do Espírito de Deus. Você só ouve a tua própria voz e a voz do adversário, que está dizendo, olha, não é bem assim não, você sabe melhor, você faz melhor, é você que é o tal. Então por que tem muitas igrejas aí que está fechando porta? Por causa desse tipo de coisa, da desunião, da perturbação maligna, que as pessoas não enxergam mais, não escutam mais a voz de Deus. Nós precisamos ter cuidado e sempre se perguntar, eu estou andando direito contigo, papai? Tem alguma coisa errada comigo, Senhor? Me ajude. A gente tem que perguntar, amados. Tem que fazer uma introspecção, que é olhar para dentro de nós mesmos para ver. A gente não pode mudar a gente mesmo, viu? Só o Espírito Santo. Mas eu abro a porta para ele fazer essa obra. Se eu fechar a porta, ele não vai fazer, ele não é invasor como Satanás. Satanás invade, Satanás entra com tudo. Arrastando, devastando, bagunçando. Tem gente que diz, a vida minha tá terrível. Olha, tem alguns pais de família, que hoje é dia dos pais, que eu conheço, que a gente já falou de Jesus, e a pessoa continua no erro. E aí diz, não sei porque tá dando tudo errado para mim. Tá dando tudo errado porque você tá fora do propósito do Senhor. Você é o sacerdote do lar e você não está assumindo sua posição. E outros estão agora mesmo, deixaram a família em casa e estão lá nos bares enchendo a cara, como eles dizem. Enquanto a família vai ficando lá, as mulheres sofrendo com depressão, ele lá está lá no bar bebendo. Pare com isso agora, em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor quer ver você dando exemplo para sua esposa e seus filhos. E ter comunhão com Cristo, mostrar Cristo para sua família. Então nós temos que fazer isso. É muito cuidado, amados. Então, em relação ao pão, a igreja é uma unidade. Em relação ao sangue de Jesus, nós participamos de um mesmo sacrifício do seu sangue derramado na cruz. Vamos ver aí a celebração da ceia do Senhor. Quando celebrar? 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando celebrar a ceia, isso fica a critério da igreja que a celebra. É até a vinda do Senhor. Isso a gente sabe. Como foi dito ali, ó, o versículo bíblico, é até a vinda do Senhor. A nossa igreja, por exemplo, é o primeiro domingo do mês. Né? Que nós tomamos a ceia domingo passado. Eu até falei assim, a igreja está tão linda hoje. É porque no dia da ceia parece que tem algo diferente. Algo especial, sabe? É tão lindo tomar a ceia. Então, os que estão em casa com algum tipo de problema, de enfermidade, ou pela idade, ou por algum problema, não deixe de tomar a ceia do Senhor. Tem aqueles que ficam criticando. Ah, vale tomar a ceia em casa? Engraçado. Jesus não tinha essas coisas. É o ser humano com suas tradições humanas e doutrinas de homens. Se você está com pão na mão, está com vinho, e eu estou lá no púlpito, outros pastores estão fazendo isso, e dizendo, está consagrado, e dá ordem para todos tomarem juntos, porque que não vale? Claro que vale, senão não valia você estar aí comigo agora, nós aqui estudando junto a palavra de Deus. Então, todos esses líderes espirituais, esses pregadores da palavra, esses cantores que estão ministrando louvores extraordinários do nome de Jesus, fazendo a obra do Senhor, então não valia também? Então tem pessoas que querem ensinar o pastor. Se fosse para você ensinar o pastor, não precisava Deus levantar pastor, você poderia qualquer um levantar e ensinar. Mas só o Senhor que fez assim. Então a gente tem que ter cuidado. Amém? Então, a celebração da ceia do Senhor. Quando celebrar? Até a vinda do Senhor. Outra coisa. Vamos ler aí 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, vou dizer-vos, não vos louvo, por quanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Então, outra coisa, como celebrar? Dignamente. Paulo está nervoso ali com aquele pessoal, que vocês viram aí o versículo. Por quê? Porque naquela época a ceia
primeiro se jantava, tinha um grande jantar de comunhão. E as pessoas, aquelas que se acham as melhores que as outras. Porque, infelizmente, tem pessoas que possuem bens materiais e que se acham superiores aos que não possuem. Só que para Jesus não é assim. Para Jesus, todos nós somos um. Porque ele não olha para o que temos aqui na terra, porque tudo que tem na terra é dele. A Bíblia diz: a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam pertencem ao Senhor. Então a gente não tem nada. Tudo que temos é do Senhor. Somos filhos, usufruímos dos bens do Senhor. Então, não tem ninguém melhor. E naquela época eles faziam isso. Então eles iam na frente, eles se achavam mais importante, pegavam o melhor alimento, pegavam os melhores pedaços da comida. Que é assim que o ser humano é, né? E aí vai lá e pega o melhor e deixa o pior para os outros. Por isso que Paulo estava dizendo isso. Vocês se ajuntam, depois enchem a cara de vinho, se embriagam. Sabe, tem gente que quer resolver os problemas se embriagando. Você não vai resolver nada. O que você vai resolver é tomando, porque na verdade não é vinho que eles bebem hoje. O vinho até que faz bem pro estômago. Eles bebem mesmo bebida forte. E aí o que acontece com eles? Conseguem uma úlcera, consegue que... Quem não bebe já está conseguindo, imagina quem bebe. E uma doença, no final da vida, está tudo doente aí. Com uma vida ruim. Porque não souberam viver bem. Viver bem é você estar com sua família. Minha família, vamos ali almoçar? Vamos. Vamos ali na lanchonete fazer um lanche? Vamos. Por que você acha que você tem que andar sozinho? Hein? Você por acaso é solteiro? Ai, não sei porque que o Espírito Santo está mandando eu dizer essas coisas. Vamos ver aí. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice. Então, examinando-se. Se houver algum pecado não confessado, olha isso aí, corrija antes de cear. É só isso. Agora tem gente, como eu estava falando agora há pouco, que não se corrige não. Ele fica passando a mão aqui, ó, na cabeça do pecado, igual um bichinho de pelúcia. Fica lá alisando o pecado. Ah, não, esse pecado é tão bom que eu vou continuar, não vou tomar ceia. Oh, deixa eu dizer uma coisa pra você, você vai ficar no dia que Jesus voltar. Se conserta logo. Em nome de Jesus Cristo. Porque não tem esse negócio de, eu sou filhinho do papai, vou agarrado na barra do papai. Não vai não, meu filho. Você tem que se consertar. A salvação é individual. Você tem que andar direito com Deus. E quem não ceia, é batizado e não está ceando, está dizendo: eu não tenho comunhão com Deus, não tenho comunhão com a igreja, não tenho comunhão com ninguém. Entendeu? Você é solteiro de Deus. Você é solteiro da igreja. 1 Coríntios 11, 28. Esse eu já li. Sim. É o mesmo que nós acabamos de ler. Então, é examinando-se e discernindo o corpo, que está no mesmo versículo. Examinando-se e discernindo o corpo. Discernir o corpo, um relacionamento de amor e perdão com os irmãos, não deixando de participar. 29 para discernir o corpo. Né? E juntos, todos ao mesmo tempo. Juntos, todos ao mesmo tempo. É por isso que a gente diz: participemos do pão. Participemos do cálice. Amém? Então é assim, meus amados. A palavra de Deus ensina tudo. A gente sabe tudo que a gente precisar está na palavra. É só abrir e ler. Vocês já viram aquelas pessoas que ficam dizendo assim: aquele pregador pregou igual aquele outro pregador? Não, tem vezes que a pessoa está plagiando mesmo. Que é horrível, né? Pessoas que pegam a pregação dos outros. Diz que tem pregação na internet. Eu não gosto de ver muito essas coisas não. Para não dizerem que eu estou plagiando também, mas diz que tem a pregação mesmo escrita. Eles vão lá e prega. Está plagiando? É só ler a Bíblia. É claro que tudo que a gente prega e que a gente diz alguma coisa, a gente aprendeu com alguém. Aprendeu ouvindo, aprendeu lendo, aprendeu meditando na Bíblia.
aprendeu com os dicionários bíblicos, porque isso é justo. E até que, por exemplo, se eu estudar no mesmo ritmo de alguém pode parecer comigo, eu parecer com alguém, a maneira da gente pregar, e até mesmo as palavras, até parece que a gente está vendo o outro pregando. Isso não é plagiar, é porque você está se dedicando à Bíblia, e quem se dedica à Bíblia vai falar as mesmas coisas. Da sua maneira, do seu estilo, do seu jeito. Então, é isso aí. Então, vamos, amados, continuar firmes, sempre na doutrina bíblica, não na doutrina dos homens, que é falha e só dá com os burros na água, viu? Como dizia minha avó, vai dar com os burros na água, quando uma coisa não dá certo, quando uma coisa vai pelo caminho errado. Vamos ver aí 1 Coríntios 11, 33, o último versículo de hoje. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Olha, amados, isso é comunhão, é todos juntos, como eu acabei de falar. Então, juntos ao mesmo tempo, é participar com os irmãos com alegria. A gente gostava de trocar os cálices, né? Numa prova de que a gente está em comunhão, que não tem nada um contra o outro, que está tudo bem. Isso a gente não pode estar fazendo mais por causa da pandemia, não é? Ficar passando pela mão dos outros e não dá mais para fazer isso. Mas o nosso coração tem que estar ligado em cada um dos irmãos. Sabe, amados, nós somos filhos de Deus. O nosso Deus nos ama com amor eterno. E Ele quer ver a nossa unidade. É isso que Ele espera. Ele não espera que a gente viva em desunião. Em que a gente viva procurando uma brecha no outro para tragar, feito o lobo feroz. Tem pessoas que são infelizes dentro das igrejas. Por que elas são infelizes dentro das igrejas? Porque elas ficam olhando para aqueles que estão ensinando, procurando uma brechinha para voar em cima. E para sair falando com os outros, contaminando os outros e dizendo, isso aí né, que ele disse não é assim não, ó. Não. Se a pessoa estiver falando uma heresia, tudo bem. Mas aí se estiver falando heresia, a igreja inteira vai saber, porque quem tem o Espírito de Deus sabe que alguém está falando uma heresia. Você não precisa contaminar ninguém. Tem um versículo bíblico de 1 Coríntios 15, 33, que diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, quando a pessoa gosta de criar confusão na igreja, o cajado de Deus aponta para a cabeça dessa pessoa, para a correção. Então, vamos ser um povo transformado, vamos ser um povo sarado, um povo que tem um coração digno diante do Rei da Glória. Vamos ser um povo que é batizado como somos, tomar a ceia do Senhor, honrar seus líderes. Aí onde você estiver na sua igreja, se você não estiver de acordo com o pastor da igreja, peça perdão a ele, diga a ele, eu quero que o Senhor me abençoe para eu ir servir em outro lugar, que eu vou procurar um lugar onde eu possa concordar com aquele pastor, porque senão você não vai entrar no céu. Porque quem não tem comunhão, quem não perdoa, quem não faz as coisas direito, não adianta dizer que vai para o céu não. A salvação é de graça, é por fé, mas quem vai contra a palavra não tem fé, porque quando tem fé faz o que é certo. É isso que é a diferença. Então, meus amados, isso foi maravilhoso. No domingo que vem, hoje talvez eu tenha falado um pouquinho duro. Tem gente que não gosta, mas eu sinto muito. Mas eu faço o que Deus manda e não o que você quer, tá bom? Eu não estou aqui para te agradar, estou aqui para agradar Jesus. Então é o seguinte, domingo que vem, nós vamos começar a estudar o diaconato. São estudos muito profundos, que você vai entender sobre o que é servir a Deus. Não é só para o diácono consagrado esse estudo. É para todo cristão que quer trabalhar no reino do Senhor de alguma maneira. Até mesmo como intercessor. Até
mesmo como alguém que é introdutor na igreja, que recebe as pessoas, até mesmo como alguém que está ali só para adorar Jesus, porque você vai ser despertado para muita coisa. Então nós tínhamos começado esse estudo na igreja, mas nós vamos dar a escola bíblica por aqui, por enquanto, até que essa pandemia cesse mais. Nós vamos estar hoje à noite na igreja, todos presentes, né, os que podem. Na terça-feira eu estarei aqui na live. Na quinta-feira, eu ou a diaconisa Juliana. Na terça-feira, na quinta-feira, o culto voltou ao normal na igreja. Às 7h30 da noite, culto de cura, libertação e operação de maravilhas. No sábado que vem, às 4h da tarde, nós estaremos fazendo culto de oração. Então, quem puder participar, vá para o culto de oração, que vai ser uma bênção. Amém? Vai ser 1 hora de culto, mas mais para oração. Vai ter só uma rápida devocional e oração. E no domingo, que é presencial, como eu já falei. Amém? Então, qualquer coisa eu vou dando os avisos nos cultos, nas lives. Que Deus abençoe. Vamos orar. Falta quantos minutos, meus amados? 8? Então vamos orar a Deus. Você que está em casa aí, a irmã Cida Dourado também está aqui. Irmã Cida Dourado, Deus te abençoa. Com tudo que você necessita, amada, estamos sempre orando por você. A gente não deixa você sozinha, tá bom? Mas se precisar que eu vá aí no seu portão, orar por você aí, eu vou, tá bem? Cantar uns hinos aí no portão. Deus te abençoa, Deus te fortaleça, Deus te ajude a vencer essas enfermidades, em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Deus. Vamos orar. Nesse momento, nós vamos entregar nossa consagração ao Senhor, em favor de cada um de vocês que entraram nessa live, que eu já citei os nomes. Tem a Loli. A Loli é quem? Loane. É a Loane, é porque ela colocou Loli aqui, por isso que eu disse Loli, aqui ó. É a Loane. Agora que eu tô vendo, porque a foto é bem pequenininha. Todos que vocês que entraram aqui, as crianças, nossas crianças que estão em casa, que estão com tanta saudade da igreja. Então, que Deus abençoe vocês todos. Nesse momento que nós vamos entregar agora o jejum, se você tiver com algum problema, Elizabeth Gonçalves, que vocês possam apresentar a Deus, tá bem? Apresenta e creia que você vai receber seu milagre agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o único Deus que pode todas as coisas. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor, Pai querido, agora mesmo está olhando para cada uma dessas pessoas. Também para cada nome que está em nosso livro de oração. Cada fotografia que está ali. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Majestade Santa. Tu tens os olhos como chama de fogo. Coloca os teus olhos agora em cada uma dessas pessoas, Pai. Também em todos os papais dessa terra. Para que todos sejam abençoados nesta hora. Com cura, com libertação, com milagres que vêm do Senhor, com saúde, que o Senhor conserte as finanças daqueles que estão sem o pão na mesa, que haja o pão na mesa de todas as famílias, meu Deus, também em todos os hospitais agora. Abençoe todos os médicos, enfermeiros, médicos e médicas. Vai derramando tua glória, os pacientes sejam tocados pela tua mão poderosa, curadora. Tenha misericórdia, meu Rei, nesta hora da terra. Vá nos livrando desse mal, Senhor, que está assolando a terra, Rei dos reis. Eu sei que nós temos que passar por tudo aqui, que, ó Deus, porventura temos que passar, mas que nós passemos contigo, porque contigo no barco tudo vai bem. Repreenda agora o adversário, Senhor. Tire, Pai querido, todas as cadeias que estão prendendo. Quebre as cadeias do inferno, que estão muitas vezes perturbando esta família. Derrama a tua glória sobre cada pessoa, sobre cada ser humano na face dessa terra. Vai salvando,
aqueles que são para a salvação, que o Senhor alcance os seus corações. Em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor, Pai querido, nesse dia, derrame bênção sem medida sobre a igreja do Senhor, em toda a terra, e sobre a Igreja Batista Nacional do Amor de Lusiânia, que o Senhor nos confiou para cuidar. Que nós possamos continuar sendo dignos da tua confiança. E que o nome do Senhor seja grande nesta noite. Quando nós estivermos cultuando ao Senhor, que os anjos do Senhor vejam e desçam com bênçãos extraordinárias para o teu povo, e que o teu povo possa sentir a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Senhor dos exércitos, repreenda tudo que for contrário a toda carnalidade, toda coisa maligna, em nome de Jesus. E que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo encha os corações, a alegria e a força do Senhor esteja sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Recebe a nossa consagração, Pai, como prova do nosso amor por Ti, porque queremos ser pessoas melhores, queremos viver melhor e queremos fazer somente o bem. Ainda, Pai querido, que o ser humano não consiga totalmente, mas nós queremos, Pai, fazer 100% bem aqui dentro do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a ser forte contra as perturbações, contra as perseguições e contra as palavras que nós ouvimos, que sabemos que não vêm de Ti. Que o Senhor os repreenda pelo poder do sangue do nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus justo que contempla os corações. Muito obrigado, papai querido. Nós entregamos tudo para Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o